Já parou para pensar como uma única história, contada sem parar, pode acabar mudando toda a nossa visão de mundo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia super poderosa da Chimamanda Ngozi Adichie e entender qual é o verdadeiro perigo de uma narrativa incompleta. E olha só que interessante. A primeira coisa que ela faz questão de nos dizer é isso. Eu sou uma contadora de histórias. Ela não se apresenta como uma acadêmica ou uma teórica. Isso já dá uma dica, né? A análise que vem pela frente vai ser algo bem pessoal, baseada em experiências de vida e não em teorias distantes. Bom, para a gente entender de onde essa ideia toda vem, vamos ter que voltar um pouco no tempo, lá para a infância dela na Nigéria. É fascinante ver como a semente da tal história única foi plantada, antes de mais nada, na mente dela mesma. Imagina só a cena. O universo literário de uma criança nigeriana era totalmente estrangeiro. Os livros que ela lia falavam de crianças comendo maçãs, brincando na neve e, claro, daquela obsessão britânica com o clima. Nada disso tinha a ver com o dia a dia dela. Era um mundo totalmente à parte da sua realidade. E o mais impressionante foi que isso causou na escrita dela. Quando ela começou a escrever, os personagens dela não eram nigerianos. Eram brancos, de olhos azuis e bebiam cerveja de gengibre, uma bebida que ela nem conhecia. Sabe, ela acabou internalizando uma ideia muito perigosa, a de que livros, por natureza, não eram sobre gente como ela. Só que aí, um dia, aconteceu uma virada de chave. Descobrir escritores africanos foi como se uma janela se abrisse na frente dela. De repente, ela se deu conta de que pessoas como ela, meninas com a pele cor de chocolate e cabelo crespo, não só podiam, como deviam existir na literatura. Isso, gente, mudou absolutamente tudo. Certo. Mas, afinal, o que é exatamente essa tal de história única? A Adichie explica isso não com uma definição de dicionário, mas, claro, com outra história pessoal que é muito reveladora. A gente conhece, então, o Fidi, que era o ajudante da família dela. E para a pequena Adichie, ele era definido por uma única palavra: pobre. Tudo que ela sabia sobre ele, sobre a família dele, passava por esse único filtro. Essa era a história única que ela tinha dele. Ponto. E é aqui que a gente chega no ponto central da coisa. A história única é redutora. Ela pega uma pessoa ou um povo inteiro e mostra eles como uma coisa só. Uma única coisa. De novo e de novo e de novo, até que essa simplificação acaba virando a realidade na nossa cabeça. A complexidade toda da pessoa simplesmente desaparece. E aí vem o choque de realidade. Um dia, visitando a aldeia do Fidi, ela viu uma cesta linda, maravilhosa, feita pelo irmão dele. Naquele exato momento, a história única da pobreza se quebrou em 1000 pedaços. Como assim? Como é que nunca tinha passado pela cabeça dela que eles podiam ser criativos, talentosos, que podiam fazer alguma coisa? Agora a análise cresce. O que começa como uma falha de percepção pessoal se revela um fenômeno global. A gente vai ver agora como essas histórias únicas são projetadas não só em uma pessoa, mas em continentes inteiros. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela levou um susto com a história única que o Ocidente contava sobre a África. A colega de quarto dela ficou genuinamente chocada que ela falava inglês tão bem e que ouvia Mariah Carey em vez de música tribal. A primeira reação da colega não foi de curiosidade, foi de pena. Uma pena que vinha do desconhecimento. E não era só com os colegas, não. Um professor chegou a criticar um romance dela, dizendo que não era autenticamente africano. E por quê? Porque os personagens dela dirigiam carros e não passavam fome. Isso mostra bem como a história única cria uma caixinha, sabe? Uma expectativa super rígida do que é autêntico. E qualquer coisa fora dessa caixa é vista como errada, como falsa. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A Adichie explica que o problema com os estereótipos não é que eles são mentirosos, mas sim que eles são incompletos. É verdade que existe catástrofe na África? Claro que sim, mas essa não é a única história. E quando a gente transforma uma única história na história definitiva, a gente perde de vista toda a complexa realidade. Mas tá, como é que uma história incompleta consegue se tornar a única que a gente ouve? A resposta para isso, segundo a Adichie, tem a ver com uma coisa fundamental: poder. Para explicar isso, ela traz uma palavra fascinante da língua Igbo, Nkali. A tradução aproximada é ser maior que o outro. E o argumento dela é que o mundo das histórias, assim como a política e a economia, funciona com base nesse princípio de quem tem o poder de se impor, de ser maior. Essa frase resume perfeitamente a relação entre poder e narrativa.
O poder de verdade não é só contar a sua própria história. É ter a capacidade de contar a história do outro e fazer com que essa seja a versão definitiva, a única versão que todo mundo vai conhecer. O ponto de partida de uma história muda tudo. Pensa bem, se a gente começa a história da América com as flechas dos povos nativos, o resultado é um. Se a gente começa com a chegada dos navios britânicos, a história é completamente outra. É o poder que decide onde a história começa. Ok, já entendemos o problema, agora a análise muda de foco e vai para a solução. Porque se o problema é uma história única, a solução, por lógica, precisa ser um monte de histórias diferentes. E a Aditi faz questão de mostrar que ninguém está imune a isso. Ela mesma admite com uma honestidade incrível o momento de vergonha que sentiu quando percebeu que tinha uma história única sobre os mexicanos, toda baseada no que a mídia americana falava sobre migração. Isso humaniza demais o argumento e mostra que a lição vale para todo mundo. Então, se essa história única é um perigo tão grande, qual é o antídoto? O que a gente pode fazer para combater essa tendência tanto dentro da gente quanto no mundo lá fora? A resposta é essa aqui: um equilíbrio de histórias. Em vez daquela narrativa única de catástrofes sobre a Nigéria, a Adichie nos mostra um país vibrante, cheio de vida. A gente vê editores, cineastas, empreendedores. Essa lista mostra inovação, resiliência, criatividade. É um retrato rico, cheio de facetas, que uma história única jamais conseguiria mostrar. Rejeitar a história única e abraçar a complexidade de verdade, isso tem consequências gigantescas. No fundo, é sobre recuperar algo muito valioso que foi perdido no caminho. É disso que estamos falando. As histórias têm um poder imenso. Elas podem, sim, desumanizar e quebrar a dignidade de um povo, mas isso é o mais importante. Elas também têm o poder de empoderar, de humanizar e de consertar essa dignidade que foi roubada por uma visão simplista demais. No fim das contas, rejeitar a história única é muito mais que um exercício intelectual. É um ato de recuperação. É o caminho para a gente reencontrar a riqueza e a complexidade que nos conectam. E como diz a Aditi, quando a gente finalmente percebe que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, a gente recupera uma espécie de paraíso.